E aí, meu mestre? Eu fui pedir ajuda à filha, cara. Esse negócio dessas tecnologias é muito complicado, cara. Eu só sei usar radinho de pilha, uai. Que Eu trem vi, doido. ó, eu vi um videozinho aí na internet da sua nave, né? Que você tá bem equipado pro corona, hein, mano? Você tá aí com três Então, mas ambientes aí. Você estuda, você vira assim, ó, igual aquelas cadeiras da NASA, assim. Você bate o pé, vira e... então é pra mudar o ambiente, entendeu? no mesmo lugar, né, cara? Isso. É 2 metros quadrados de mudança de ambiente. Eu faço igual a Dina Eugênia, eu faço assim e mudo, entendeu? Eu tenho um escritório quântico, eu tenho realidades paralelas aqui. Cada cadeira é uma realidade paralela. É verdade. Mas parabéns. Zé, obrigado por você ter Obrigado. entrado. Obrigado. Gente, eu vou desligar um pouco os comentários para dar o foco aqui, depois no final eu ligo. Eu sempre faço uma abertura aqui, explicando para quem está entrando por que a gente está fazendo isso. 3 Uhum. motivos. Primeiro, para dar uma pastoral para quem tá tendo gatilhos de ansiedade, depressão, muitas dúvidas, quer entender um pouco sobre o que está por trás disso no sentido teológico ou cristão. Essa é a primeira. Então, para você, esse bate-papo vai ser mais pastoral do que outra coisa. Segundo, para que nesse momento de crise, que as pessoas estão overdose na internet, eu indicar pastores Uhum. amigos que vale a pena seguir. Ou seguir lendo os livros, ou seguir vendo lives, ou seguir fazendo alguma coisa. E o terceiro é para a gente conversar um pouco de como você tem feito e o que você tem feito nesse tempo de quarentena para inspirar outras pessoas, tá bom? Ziel, Tá eu bom. queria que você se apresentasse falando o que o Ziel estava fazendo antes do Covid mudar toda a história aí, da sua história. O que você tem feito aí nas suas 24 horas e 7 dias da semana antes do Covid? Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Alegria poder participar, junto com o Marquinhos, desse projeto aí, trocar ideias, fazer um bom uso desses recursos das mídias sociais. Vamos ver se a gente consegue bater uma conversa boa de sexta-feira para dar aquele relax no meio dessa turbulência toda, né? Essa turbulência vai passar, vai passar. Embora parte do nosso avião, o piloto fugiu, né? Mas enfim, a turbulência vai passar. Bem, o que eu estava fazendo, eu me dedico a três coisas, basicamente, né? Então, eu estava me ocupando do ensino teológico lá no seminário, Servo de Cristo, me ocupando na igreja, onde eu faço parte da equipe pastoral, na Metodista Livre aqui do Bairro da Saúde, e a vida pessoal, que inclui família, inclui outros afazeres. Basicamente, os treinos, as corridas, são as coisas que eu estava fazendo. Escrevendo um pouco. Desde o ano passado, eu comecei a tomar mais em sério essa questão da escrita, então, esse ano vocês já vão ver o resultado disso um pouco. Então, basicamente, isso que eu estava fazendo. Né? Então, seguindo os planos, pregando na igreja o Evangelho de Lucas, depois de ter ficado 4 anos em Apocalipse, que nos preparou para essa situação de alguma forma. Basicamente, isso, essa está sendo a vida, né? Correr, pregar e ensinar. Aliás, dá para pôr tudo junto, né? Correndo, pregando, ensinando. Claro, claro. Tem muito maratonista na Bíblia, né, cara? Filipe, por exemplo, correu ao lado da carruagem, né? Então era um maratonista. Isaías era um bom maratonista e disse que os que esperam no Senhor voarão como águias, correrão, caminharão e, no meu caso, no final da maratona, se arrastarão até, né? Mas, enfim, tá tudo ligado, tudo ligado. Deixa eu fazer uma pergunta sobre quando veio as primeiras notícias do Covid-19. Você foi assim. Como é que foi as suas primeiras reações? Você ficou cético? Você já estava
já tinha lido coisas a respeito, sabia que poderia acontecer algo assim? E como é que você agiu no seminário, que você é um dos líderes teológico, e na sua igreja local? É, então, isso é uma boa pergunta. Primeiro, eu fiquei bastante preocupado pelo seguinte, conhecendo um pouco como os governos funcionam, a gente sabe que quando as notícias saem, é porque já passaram por uma série de barreiras que tentam evitar que as más notícias cheguem. Então, ainda mais num governo, num país onde a liberdade e o controle do governo é uma coisa muito séria. Então, quando os chineses deixaram a coisa ser comunicada mundialmente, eu falei, esse troço já está aí há muito tempo, os caras não tinham mais como segurar esse negócio, então o treco é sério mesmo. E aí a gente começou a se precaver. Então, começamos, no caso do seminário, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são médicos, e muitos deles infectologistas. E tem um outro detalhe: tanto no seminário chinês como na minha igreja japonesa, nós temos uma população de idosos bastante considerável. Né? E o seu seminário é chinês, né? Assim, É também não é? chinês. Também, pois é. Então, eu tenho uma população asiática grande, tanto no seminário como na igreja. E na população asiática, a presença de idosos, e quando a gente fala idosos, é gente acima de 85, gente com bastante idade, 100 anos. Então, nós ficamos muito, muito preocupados para tomar medidas logo de cara. E alguns dos nossos alunos fazem parte de uma associação de médicos cristãos que escreveram um texto orientando as igrejas. Esse texto foi até publicado depois no site da Ultimato, orientando as igrejas asiáticas a como se comportar nesse processo. Então, tanto no seminário como na igreja, nós fizemos a quarentena uma semana, 7 dias antes, 8 dias, 8 a 10 dias antes que o governo estipulasse. Então, por exemplo, na igreja, desde o dia 15 de março, quer dizer, desde o terceiro domingo de março, que a gente já não tem nenhuma atividade pública na igreja. A gente se antecipou. E no seminário também. No dia 16 de março, a gente suspendeu as aulas. E aí demos 2 semanas para os professores se adaptar e a gente começou, na semana passada, a aulas usando mídias sociais como Zoom, essas coisas assim, né? Então, a gente se antecipou um pouco para poder, nessas medidas de prevenção, sobretudo porque a nossa população idosa é muito, muito grande, tanto no contexto chinês como no contexto japonês. Né? Então, assim, no primeiro momento, eu fiquei preocupado com essa questão política, ou seja, quando a notícia sai, num governo chinês, duas coisas acontecem. Uma, eles não dizem tudo o que está acontecendo. É verdade. E dois, ao tornarem público, agora é porque já não era mais possível evitar tornar público, mas isso já deve estar acontecendo há um bom tempo. Então, eu imaginei que a velocidade do processo ia ser mais rápida do que a gente imaginava, dado esse aspecto político de como se maneja as informações. Então, no nosso caso, a gente saiu uma semana na frente antes com essas decisões de quarentena. Né? Uziel, há uns 20 anos atrás, a gente está ficando velho, eu estava estudando com você, eu ouvi pela primeira vez falar em Marshall McLuhan, sobre o meio e a mensagem. E eu lembro que você estava ainda começando assim, esse negócio de transmissão de culto, nem era muito transmissão, eu acho que nem tinha transmissão de culto, mas ainda era. Eu, como sempre tive na internet, em 2006 eu comecei meu blog, em 2008 eu comecei a fazer vídeos. E eu lembro que você vinha, tem até a famosa debate entre você e o Ariovaldo Ramos lá em casa, o Ari sempre foi mais conectado e você falou, só tem que tomar cuidado porque o meio é mensagem e como ter um meio e como ter uma mensagem de relação, transformação pessoal num ambiente virtual. Então era uma discussão muito saudável que eu cresci vendo esses dois pontos de vistas
e tentando assimilar. E aí eu fui atrás do McLuhan para entender um pouco melhor o que era o meia mensagem. E hoje, Zé, como é que a gente pode ser igreja em tempos que não pode ter contato físico, presencial? Eu estou acabando de sair de uma discussão no meu presbitério, como a gente vai fazer ceia. Então, eles não são a favor de fazer ceia online ou de forma de transmissão, mesmo com todo mundo presente, não fisicamente, porque estar presente não precisa ser fisicamente. Bom, está aí posto uma dúvida no momento de crise. Então, alguns estão lá, quanto à ceia, né? Que não é o caso aqui que eu estou perguntando, mas quanto à ceia, eles falaram, não, vamos ficar sem ceia, em jejum, orando até o dia que puder se reunir de novo. E eu contrapus, né? Porque eu sou um pouco mais avançado. Eu falei, mas eu estou ouvindo que para os idosos essa quarentena não vai durar 3 meses, 2 meses, vai durar até quando sair a vacina, porque vão ter que tomar uma decisão. Ou se arriscam e vão ser 1 em 10 que vão morrer, claramente, ou vai ficar em quarentena até sair essa vacina. E para sair uma vacina de qualidade espalhando pelo mundo é pelo menos batendo todos os recordes 1 ano e 3 meses. Bom, como ser igreja nesse tempo? Então, primeiro com relação a essa questão da tecnologia, né? Eu sou um cara da ciência, a minha casa é uma casa de cientistas, né? Eu tenho 2 filhos, um já fazendo pós-doutorado, outro fazendo um doutorado, e fazendo a pós-graduação dela, terminando. Minha esposa é professora, eu também sou professor, então nós não somos pessoas obscurantistas que não acreditamos na ciência, que não acreditamos na tecnologia. Pelo contrário, eu eduquei meus filhos acreditando muito nisso e eles fizeram, fazendo a vida deles nessa área. Então, pesquisa aqui em casa é uma linguagem comum. Eu não entendo o que eles pesquisam, mas eu sei que eles estão pesquisando, porque são de outra área diferente da minha. Então, assim, agora, eu sempre olhei a tecnologia com certa suspeita. Eu acho que a tecnologia ela tem uma capacidade de encantamento que, às vezes, faz com que a gente não perceba os limites da tecnologia. Então, não é porque um carro me permite acelerar a 250 km por hora que eu vou andar a 250 na pista. O carro tem essa possibilidade, mas eu limito o uso dessa velocidade de acordo com o ambiente no qual eu estou. Então, para mim, toda e qualquer tecnologia ela tem possibilidades quase que ilimitadas, né? Mas o fato dela ter possibilidades ilimitadas não quer dizer que eu vou usá-la no seu limite. Eu tenho que usar debaixo de um crivo moral, de um crivo ético. Até onde eu vou usar essa tecnologia? Até onde ela é útil para mim? Então, no uso da tecnologia para a dinâmica da igreja, eu tenho essas dificuldades. Por exemplo, uma questão simples, né? O culto, a gente participa ou a gente assiste? A gente presta culto ou assiste culto? Então, de que maneira eu uso a tecnologia, evitando que as pessoas sejam... que eu transfira... É isso. Então, eu tenho que ter uma dinâmica, eu tenho que ter um uso, uma gramática pedagógica para que eu use a tecnologia para não reforçar o erro, para não reforçar uma postura passiva e inadequada com relação ao culto. Como é que eu tenho eu sirvo a um Deus que se encarna e habita entre nós com uma dinâmica desencarnada, não presente. Então, a gente tem um Deus presente que está entre nós. Como é que essa realidade do estar entre nós ocupa o lugar central na nossa liturgia, né? Será que a nossa liturgia ela está mais centrada na gramática do encontro e não da presença? Então, às vezes eu acho que a gente acaba mais dando ênfase na dimensão do encontro, o que a tecnologia permite, mas o culto não é tanto o encontro, mas é a presença. Então, quando Jesus diz, olha, quando vocês estiverem reunidos entre 2 e 3 em meu nome, ali eu estarei. Não diz 2, 3 mil, diz 2 e 3. E a realidade não é um número, nem um lugar, é em meu nome. Então, o que significa estar reunido em nome de Jesus, na presença de Jesus? Como é que os meios
da tecnologia me assegura a não ferir esse elemento fundamental. No mundo protestante, a nossa liturgia tem muito a ver com o encontro, com o espaço do encontro. Na tradição católica, na tradição ortodoxa, tem muito a ver com a Eucaristia, que é um lugar central, né? Mesmo no mundo protestante antigo, e algumas igrejas, até no dia de hoje, celebram a ceia todos os dias. Todos os domingos, que eu quero dizer. E encontro, né? E algumas uma vez por ano, né? Pois é, pois é. Então, assim, qual o lugar que esses sacramentos ocupam na nossa liturgia? Isso é muito importante pelo seguinte: toda vez que a gente falha no altar, a gente falha na vida. Toda crise litúrgica de adoração tem implicações éticas. Então, a quem de fato a gente adora? Então, você vai ver, por exemplo, a primeira experiência litúrgica lá com Caim e Abel. O Caim falhou no altar, em seguida ele vai lá e mata o irmão. Tem implicações éticas. Então, diante do altar, o coração do Caim ficou exposto. Ele teve a sua oferta recusada. Ele sabia quem adorar, sabia que devia adorar. Ele vai em adoração e no altar a realidade do seu coração fica descoberta. Deus rejeita a adoração. Não é que Deus era carnívoro e não vegetariano. Deus rejeita a adoração de Caim e convida Caim a reconsiderar. Caim não reconsidera, ainda vai lá e mata o irmão. Então, ele vai para a adoração cheio de inveja, cheio de raiva do irmão. Isso fica exposto na adoração dele. Deus rejeita o Deus que olha para o coração e não para a aparência, como diz lá 1 Samuel 16:7, na casa da escolha de Davi, né? Deus olha para o coração, não para a aparência. Então, como é que a gente assegura que, com os meios tecnológicos que a gente dispõe hoje, a gente possa ajudar as pessoas a ter o seu coração na adoração diante de Deus e não uma aparente presença, uma aparente adoração de performance, essas coisas assim. Então, eu digo assim, eu acho que eu sou contra qualquer uso acrítico da tecnologia. Ponto. Acho que a gente tem que colocar limites nisso. A gente tem que saber, ok, a tecnologia nos permite X. A gente tem que fazer X menos... Isso. A gente é contra fazer qualquer coisa criticamente, né? Só tecnologia isso, não, né? Isso. Então, por exemplo, se a gente tem uma falha na nossa cultura litúrgica na igreja como comunidade presencial, a gente pode levar para o mundo das mídias sociais a mesma doença. E aí, o que era uma inadequação presencial se torna uma inadequação virtual, mas continua inadequado do mesmo jeito. Né? Então, o problema aí não é nem o meio, né? É o conceito. Com um problema maior, vai propagar muito mais essa doença, esse erro, Isso. Então, essa questão que eu vejo, por exemplo, a presença cristã na mídia, a presença evangélica na mídia, tá bom? A gente proclama, a gente expande a nossa debilidade ou a nossa virtude? Então, quando você vê a presença evangélica na mídia hoje, o que a gente está estendendo? Então, eu acho que a presença evangélica na mídia hoje, ela mais expande a nossa debilidade, a nossa fragilidade, o que a gente tem de errado e ruim, do que as virtudes que existem na comunidade evangélica. Pensando assim, tomando a mídia como um corte para fazer a leitura, né? Aquilo que está na mídia. Porque aquilo que está na mídia não é toda a igreja, né? A igreja é muito mais ampla do que aquilo que aparece na mídia, né? Então, assim, eu não sou de nenhuma maneira opositor ao uso das mídias sociais, da internet. Só acho que a gente tem que fazer assim, ok, a mídia nos permite isso, mas é isso menos... Então, qual é o nosso crivo moral? Qual é o nosso crivo teológico? Como é que a gente vai usar esse tipo de coisa? Então, por exemplo, eu sou um cara que me dou melhor comunicando pessoalmente. Eu não sou um cara de falar para a câmera. Eu estou tendo que aprender a fazer isso agora. Eu não gosto de aula EAD, nada disso, não gosto desse negócio. Porque eu acho que a questão é muito mais do que passar informação. Tem a ver com elemento de transformação, tem a ver com elemento que eu não estou muito convencido de que os meios tecnológicos nos permitem isso. Agora,
eu sou muito pragmático. A gente tem que surfar a onda que aparece. Eu sou do Rio de Janeiro. Se vem marola, eu surfo marola. Se vem onda grande, eu surfo onda grande. Eu não vou perder a onda, eu vou surfar. Então, e nós não somos chamados para o mundo ideal, nós somos chamados por Deus para viver no mundo real. E se o mundo real, nesse momento, é um mundo de quarentena, que me impede de ter contato com os irmãos, quais são as possibilidades que eu tenho de ter contato com eles? Vou ter que aprender a surfar essa onda. Então, para mim, é um parto toda semana ter que gravar um vídeo, é, 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 porque falar com uma câmera é uma coisa muito complicada, né? Então, meus filhos estão me ajudando nesse processo, eu estou tentando aprender. O que eu percebi que na câmara eu prego menos do que na igreja. Então, acho que na igreja agora eu só vou querer ouvir vídeo meu, porque eu prego menos tempo. Mas uma coisa que eu lembro da aula que você dava, que você falava assim, quando você prega, você está olhando o irmão João, a irmã Isso. Maria, e aí você às vezes força um pouco mais a mão, porque sabe que esse pecado está maior, Isso. mas aí você sentiu que a Maria sentiu o golpe demais, aí você tira um pouco, porque você está aterrissando um Boeing num campo que você está ali minimamente, porque você está dominando o meio e o fim, né? Isso é o processo de comunicação, o fim está ali. Então, cada reação se traz um novo comando. Quando você está falando para uma câmera, você não... Você tá, eu lembro que foi essa expressão que você usou. Você vai subir um Boeing que você não sabe aonde você vai aterrissar. Você está aterrissando, olhando as máquinas, mas você não sabe se está na água, se está no mato, se está na pista. Isso. Eu gosto de usar essa imagem, por exemplo, quando você está voando num bimotor e tem que descer numa fazenda no interior do Brasil à noite. E aí os fazendeiros lá, os trabalhadores da fazenda lá, eles vão com tocha de bambu, com fogo, e marcam a pista para mim. E aí, quando eles marcam a pista, eu consigo aterrissar, porque eles fizeram uma linha com fogo e tocha de bambu, e eu posso aterrissar. No sermão é sempre um diálogo. Eu presto muita atenção na linguagem corporal daquelas pessoas que me ouvem. Tem, às vezes, coisas que eu falo que as pessoas choram, e aí eu tiro o pé um pouco, porque eu não quero manipulá-las emocionalmente. Eu quero deixá-las todo o tempo em condição de ouvir. Então, eu tenho na minha igreja, por exemplo, um rapaz que tem alguns problemas de ordem mental. Então, eu sempre faço o sermão pensando nele. E ele, no meio do sermão, ele fala, ele interage comigo, ele dialoga comigo, ele me interrompe, ele corrige meu português. Então, eu digo assim, se ele entende, qualquer um entende. Então, diante da câmera, eu não tenho essa... Então, o que eu imagino? Eu imagino uma criança que está me ouvindo do outro lado. Eu digo assim, o que eu estou dizendo, uma criança é capaz de entender? Se uma criança é capaz de entender, qualquer um vai ser capaz de entender. Eu aprendi isso com o Rousseau Shedd. O Rousseau Shedd ensinava para a gente assim, passe um ano ensinando na escola dominical para crianças antes de começar a pregar. Se você é capaz de ensinar crianças, todo mundo vai aprender, né? Eu lembro na década de 90, perguntaram para o Caio Fábio, foi com ele que eu aprendi. Ele falava assim, eu prego para a mulher que trabalha lá em casa. Se ela entendeu, eu levo para o púlpito. É isso. É isso. E aí vai ao encontro daquilo que você falou. Se na igreja que você está, a luz está apagada, o pregador está pregando com uma contraluz que está cegando ele, não está nem vendo. Tem 200 mil pessoas no público que você não consegue aterrir, tanto faz. Então, ele já está falando na internet ao vivo. Ele não tá, ele não precisa estar gravando, ele já está falando para uma câmera. É que nem aquelas orações do público que são lições teológicas, mas não está falando nem com Deus. Deus não está ali. Ele está assim, Senhor. Ele fica falando o que Deus é e o que Deus pode fazer, o que ele está fazendo. O cara está dando uma aula. Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Depois a gente volta nele. Eu queria falar um pouco com o Ziel, sociólogo, antropólogo, profético e qualquer outra coisa assim. O que você vê nessa crise que vai nesse momento do mundo, né? Que vai mudar o mundo de uma vez? Coisas boas, coisas ruins, ou que deveria mudar, mas talvez você fale assim, é tanta deturpação, o coração do homem é mau e não vai mudar, mas deveria mudar. O que você acha que... Porque estão dizendo que depois da Segunda Guerra Mundial essa está sendo a maior
intervenção mundial de alguma coisa que pode mudar o rumo, né? Provavelmente aqueles sociólogos que ficam falando, gente que nasceu baby boomer, vai ser baby Covid, vai ser pessoal que nasceu depois do Covid, sei lá, alguma coisa assim. A gente vai ser AC, DC, antes do Covid e depois do Covid, né? Eu presto muita atenção no ensino bíblico, a dor tem uma dimensão pedagógica muito grande, né? Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se até Jesus aprendeu por aquilo que sofreu, a gente precisa prestar atenção nessa privação que esse momento nos está colocando para a gente. Eclesiastes diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na festa, né? Então, a dor ensina. Então, eu não saberia dizer qual é a intenção de Deus ao permitir tal situação ou a determinar tal situação. Nem posso dizer se a intenção de Deus é permitir ou determinar, enfim. Mas o que eu acho é que essa parada é um freio de arrumação na casa. Nós não vamos voltar para o mundo que nós conhecemos. Então, os que sobreviverem a esse período têm que fazer a pergunta: como é que a gente sai desse negócio? O que a gente aprendeu desse negócio? Eu costumo fazer 4 perguntinhas, né? Então, nesse período, o que a gente deve continuar fazendo? O que a gente deve parar de fazer? O que a gente deve começar a fazer? E o que a gente deve passar a fazer ou transformar a fazer? Então, tem coisa que a gente vai ter que parar de fazer, tem coisas que a gente vai ter que começar a fazer, tem coisas que a gente vai ter que deixar de transformar a forma de fazer, né? E outras coisas que a gente vai ter que manter. Então, o que a gente mantém, o que a gente deixa, o que a gente acrescenta e o que a gente muda. Essas 4 perguntas nós vamos ter que fazer nesse período para aproveitar essa experiência. Então, a gente, por exemplo, modos de trabalho. A gente está descobrindo que é possível trabalhar home office, por exemplo. Eu, no home office, por exemplo, estou descobrindo que eu tenho uma debilidade muito grande, que a minha noção de prioridade está muito ligada a tempo e espaço. Então, por exemplo, eu levanto 5 da manhã para poder correr no Parque Ibirapuera. Mas quando eu levanto 5 da manhã aqui e não vou no Parque Ibirapuera porque está fechado, eu não posso treinar, eu percebo que eu acabo trabalhando mais tempo do que eu devo. Então, nessa minha nave espacial aqui, eu passo quase 20 horas do dia aqui dentro. O que não é bom, eu preciso limitar, mas eu descobri que a forma como eu ocupo o espaço e o tempo tem que ser revista, por exemplo. As nossas relações pessoais, por exemplo, nós estávamos vivendo no país um momento de polarização enorme, enorme, que contaminou todas as relações, inclusive familiares. E aí vem o Covid e muda tudo isso. Pra você ter uma ideia, por exemplo, 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, eu estava acompanhando pastoralmente uma família que estava num grau de tensão tão grande, onde a violência física se tornou a linguagem na família. E aí conseguimos trabalhar com eles, encontrar um caminho para resolver a situação. 2 dias depois, o pai é internado com Covid. E aí, toda aquela tensão anterior, com o desgaste anterior, é tudo revisto. Gastamos tanta energia num grau de relação tão má, tão ruim, e agora a gente corre risco de perder a pessoa. Então, o senso de prioridade, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com as pessoas, nós não vamos voltar para o mundo que nós vivemos antes. Talvez, quando a vacina seja feita e massificada, talvez a gente se aproxime um pouco. Mas a velocidade do consumo, a velocidade da vida, os valores, o que importa, o que não importa,
bicho, isso vai mudar completamente. Isso vai mudar completamente. Então, assim, se eu sobreviver, porque eu estou na idade do Covid, né? Mas se eu sobreviver a esse negócio, eu quero ficar muito atento a que tipo de mundo vai ser o mundo depois dessa situação. Vai ser diferente em todos os aspectos, eu diria. Uma coisa, na minha ignorância econômica, que eu nunca entendi, é por que todo ano o país tem que crescer. Não tem limite, né? Assim, você pensa assim, caramba, tudo tem que crescer. A gente fica assim, esse negócio de não cresceu. Caramba, assim, a gente. Não, e outra coisa, definir crescimento, todo, né? todo organismo um dia para de crescer. Isso, aliás, é um defeito. Se você não parar de crescer, é um defeito. Assim como se não crescer é um defeito, não parar de crescer é um defeito. Mas isso é uma discussão econômica que eu acho que vai começar a surgir, porque o Covid vai puxar para travar tudo, né? Agora, o que você tem... Agora, a nação precisa crescer, porque você tem o crescimento numérico. Então, você tem que produzir mais riqueza para dar conta das novas gerações. Você tem um acréscimo populacional. Mas por exemplo, que não está crescendo, né? Tem nações. A gente tem que discutir o que é crescimento e qual a forma de crescer. Isso. Então, se você cresce excluindo pessoas, por exemplo, como é que o mundo fica na mão de um país só para insumos básicos no cuidado da saúde? Todo mundo tem que comprar máscara na China. Como é isso? Não, eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa que exporta para o mundo todo, inclusive para a Europa, respiradores. Ela trabalha numa empresa grande aqui no Brasil, que tem várias sedes no mundo, de respiradores. Ela falou, a gente, né? A empresa salvaria milhares de pessoas nesse exato momento, mas não estamos produzindo uma máquina, porque tudo estava, pelo menos era assim, né? Tudo via da China. E tudo para pagar menos por direitos trabalhistas que não são cumpridos lá. Isso. Então, a gente vai ter que pensar como viabilizar a vida e como viabilizar a vida de todos. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma situação onde, há pouco tempo atrás, nos últimos anos, a ciência vem sido colocada em descrédito. Nós vivemos uma nação que paga milhões para um jogador de futebol e paga quanto para um cientista? Quanto para um professor universitário? Então, a gente vai ter que rever essa escala, porque agora, por mais embaixadinha que o jogador faça, isso não ajuda a respiração de quem está no leito. Você precisa de alguém que cuide com ciência, cuide com toda a informação possível. Então, nós temos uma série de deformações sociais que a gente vai pensar assim, bom, pensando na vida futura, como é que a gente viabiliza a vida? Como é que a gente preserva a vida? Como é que a economia está a favor da vida? Esses dias eu estou relendo agora o Schumacher, que é um livro da década de 70, que dizia um negócio é ser pequeno, como a economia tem que ser em função da vida. Temos que ressuscitar essas teses para ver o que a gente... Economia solidária, vamos ter que aprender com os menonitas, com as comunidades, com as populações originárias. O que é economia solidária? A gente vai ter que, de novo, desenvolver outro sistema, né? Então, agora, por exemplo, você pede para a diarista não vir na sua casa. Como é que ela vai viver se você não pagar o tempo dela? Então, como é que a economia ganha um tom mais solidário, mais inclusivo, né? Como é que a gente pode conviver com um país de 500 anos, onde 100 milhões não tem a questão básica de saneamento básico? Quer dizer, em 500 anos como nação, a gente não conseguiu colocar água encanada, colocar saneamento básico. A gente falhou como nação. A gente conviveu 500 anos numa situação que diz agora, pessoal, lave a mão. Como vou lavar a mão se eu não tenho água limpa? Como vou lavar a mão? Então, o Sabin, quando veio ao Brasil, na década de 70, 60, para dar palestra aí para alunos de medicina em Curitiba, eu ouvi um médico dizendo: a gente esperava do Sabin uma grande
uma grande sacada científica, ele nos disse na aula: lave bem as mãos. Lave bem as mãos. Quer dizer, como é que a gente pode, como nação, se vangloriar de ter tantos títulos de futebol no mundo, tantos cantores populares no mundo, tantos canais de televisão, tanta tecnologia, e não ter assegurado para a população saneamento básico? Quer dizer, os que saírem desse Covid têm que se perguntar: nós vamos continuar convivendo com essa realidade? 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico? Não dá, né? Não dá. Então, a prioridade vai ter que ser invertida completamente. Completamente. Né? O que você tem lido? Você falou do Schumacher aí, pensei que era o corredor. Que tá internado. Ele está mais seguro que a gente agora, está internado. Mas o que você virou a câmera, eu acho, ou caiu? Opa. Entrou aqui uma mensagem aqui que existe. Mas não aparece não fica preocupado não, só aparece para você, tá? Tá. O que você tem lido ou estudado? Aqui a gente já teve dicas tão boas, teve o N.T. Wright de graça em Filemon, eu tô até estudando. Tem males que vêm para bem. Graças ao Covid, o servo de Cristo começou a transmitir as aulas e eu entrei no curso de Romanos, que eu queria faz tempo. Mas o que você tem estudado aí para a gente ouvir e, de repente, inspirar pessoas? Olha, eu tenho lido muito, eu tenho lido o Harari, Yuval Harari, essas lições do século XXI. Deixa eu pegar aqui mais ou menos para citar exatamente Esse quadro aí no fundo da ceia não está socialmente com a distância correta, viu? Né? Pois é. Foi um artista alemão. Eu ganhei esse quadro na Venezuela. Foi comprado na Colônia Tovar, uma região alemã. A última vez que eu viajei na Venezuela, o movimento estudantil me deu esse quadro de presente. Então, eu tenho lido o Yuval Harari, que é 21 lições para o século XXI, que eu tenho gostado bastante. Tenho lido o Adilson Moreira sobre racismo recreativo, que eu estou estudando muito sobre racismo atualmente. Eu acho que é um tema que eu quero me dedicar nos recreativo? É. Em dois parágrafos aí, me explica o que quer dizer isso. Então, o Adilson Moreira é professor no Mackenzie, é pós-doutor na área do direito constitucional, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e também aqui do Mackenzie. E ele escreveu esse livro falando sobre como é que o humor está conectado com muita expressão de racismo. Então, como se sem perceber, entre aspas aqui, muitas vezes, nas nossas formas de humoristas, nas nossas piadas, a gente acaba expressando um racismo estrutural que acaba discriminando pessoas, reduzindo pessoas, e isso tem sido muito, para mim, revelador. Eu sou um cara que gosta de fazer muita piada, eu me descobri bastante nesse livro aqui, muitas coisas erradas que eu vinha fazendo. Então, esse livro tem sido um livro que me ajuda bastante. Eu li também bastante a Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e O Lugar da Fala. Tenho lido também o Vladimir Safatli, que tem sido um dos filósofos, né, daqui da USP, mas que tem feito uma análise política do Brasil nos últimos anos, e eu gosto muito do que ele escreve. Leio muito Gabeira nos jornais, hoje ele tem um artigo lindíssimo no Estadão. Na teologia, eu tenho lido bastante N.T. Wright, que é um teólogo que eu gosto de ler bastante. Eu sempre leio Ricardo Barbosa, Valdir Stoenag, Osmar Ludovico. Você sabe que eu leio os Scott sempre. Diga lá. Tirando o Barbosa, que acho que está num momento difícil familiar, o Valdir e o Osmar vão estar semana que vem com a gente aqui. Vão conseguir trazê-los para a rede. Que legal, que legal, que legal. Eu estou lendo bastante Lilian Schwartz. Eu estou lendo muita história do Brasil, basicamente, agora. Muita história do Brasil. Dentro da história do Brasil, estou lendo muito sobre escravidão e racismo. Estou lendo muito sobre conjuntura política, sobretudo essa avaliação crítica dos últimos 20 anos no Brasil.
Então, essa leitura de mais de revisão, de aprendizado, acho que a gente não aprendeu. Em 2013, quando o povo saiu para as ruas, as estruturas políticas formais no Brasil não entenderam o clamor do povo nas ruas. Os partidos não entenderam, o parlamento não entendeu. E essa desconexão me chamou a atenção. Eu também acho que a igreja talvez não tenha entendido. Então, eu estou tentando entender os movimentos sociais, estou tentando entender esse novo momento da história no país. Dentro dessa história do país, essa dor, essa chaga chamada racismo estrutural é uma coisa que tem me preocupado bastante. Enfim, eu estou lendo essas coisas. Né? Então, na teologia, sempre o Stott, o N.T. Wright. Basicamente, eu leio o que bate na minha mão. Né? Eu leio tudo, né? Eu não consigo parar de ler, mas, enfim, tem sido assim. E a Bíblia, obviamente, a Bíblia. Né? A Bíblia. Passei 4 anos imerso em Apocalipse. Foi muito legal esse tempo que eu passei no Apocalipse, de todos os capítulos. E agora eu estou no Evangelho de Lucas e estou gostando bastante desse Evangelho de Lucas. Qual foram os 2 livros base aí, tirando, é lógico, a Bíblia, né? Para que te deu um guia aí para caminhar em Apocalipse? Olha, eu usei vários, né? Eu tenho uma caixa inteira aqui, mas Jacques Ellul foi um autor importante. Eu li muito o George Eldon Ladd, eu li também o Craig Keener. No Brasil, eu li o Hernandes Dias Lopes. Li Daryl Johnson, que foi meu professor de Apocalipse lá no Regent. E o Daryl, para mim, tem o melhor livro sobre Apocalipse ever. Né? Não está publicado em português, é uma pena, mas ele tem um livro chamado Discipleship on the Edge. Esse livro do Daryl Johnson é fabuloso. Para mim, a melhor exposição que eu já vi no livro de Apocalipse. É de uma sensibilidade, a gente de uma consegue comprar aplicabilidade. Consegue, né? Consegue. Você consegue, por exemplo, Kindle, você consegue na mesma hora pela Amazon, você consegue baixar rapidinho. Esse aqui eu trouxe da escola, porque eu estudei com ele. Eu estava na escola quando ele lançou esse livro. Exatamente no ano que eu estava lá, foi o ano que ele lançou o livro. Você é chique, você estudou com Stott. Dizem que você ajudou a escrever um capítulo lá de Romanos de Stott. A parte do pecado. Eu dei biografia para ele, né? Eu dei repertório para ele, contando os pecados lá. Mas eu estava no Canadá na época que ele lançou e eu frequentava a igreja, a Alliance Church, onde ele era o pregador e ele expunha Apocalipse na igreja. Então eu ouvi ele expondo no púlpito na igreja, na Church Alliance, e também a 10th Alliance é o nome da igreja. E também na escola, e além disso, o meu escritório era do lado do escritório dele, então a gente conversava bastante, né? Então, a porta do meu escritório era de frente para a porta do escritório dele e a gente ficava no corredor conversando sobre isso. Não, peraí. Agora você está falando do John Stott ou do cara de Apocalipse? No Daryl Johnson. O Stott é um amor antigo, né? Mas que começou ainda na minha adolescência com os livros, depois eu fiquei um tempo com ele lá na Inglaterra e depois continuei encontrando com ele de tempo em tempo até o falecimento dele, né? Que privilégio, meu querido, que privilégio. Eu queria que a gente aterrizasse esse Boeing, até liguei os comentários para ver mais ou menos aonde a gente vai aterrissar, e que você desse uma palavra do que Deus tem falado essa semana com você, ou essas últimas semanas, um versículo, uma coisa, e aí no final você orasse com a gente, pode ser? Pode ser, sim. Acho que a vida cristã ela está marcada por 2 realidades ontológicas fundamentais. Nós vivemos uma era onde nós temos, de um lado, um túmulo vazio e, de outro lado, um trono ocupado. Essas 2 realidades devem ser um marco de referência para a gente. A vitória sobre a morte e a soberania e o controle de Deus que tem a história em suas mãos. Então, eu costumo dizer que nós, como cristãos, nós não somos chamados a ser otimistas ingênuos
e nem ser pessimistas. Tanto o otimismo como o pessimismo, ele carece de fundamentação bíblica. Nós somos chamados a ser realistas críticos. Nós vivemos com essa confiança de que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E isso muda toda a nossa perspectiva da história. Então, nós não somos chamados a ser otimistas, mas porque o pensamento positivo, né, o otimista ingênuo, ele acha que o pensamento positivo é tudo vai ficar bom. Mas a pessoa que é um realista crítico, ele tem esperança. E esperança é diferente de pensamento positivo, porque esperança a gente trabalha para construir isso. A gente atua nessa circunstância. Então, a gente não é simplesmente tomado por pensamentos otimistas. Nós somos realistas críticos. Nós temos uma visão completa, uma visão madura da história, que reconhece as suas limitações, mas sabemos que a história está nas mãos de Cristo. Uma coisa legal no Apocalipse é que o Daryl Jones contou para a gente isso na aula. Na época do Império Romano, quando João escreve a carta, o livro, no trono de César, você tinha as 7 estrelas, que eram os 7 planetas que eles conheciam, presos no trono do César, para dar a ideia de que César controlava todo o cosmos, né? E aí, em Apocalipse capítulo 1, a gente vê que o Cordeiro, que o Senhor, ele tem as estrelas nas suas mãos. Tem a história nas suas mãos. Então, eu acho que em termos de imagem, é um confronto. A imagem do Apocalipse com a imagem do Império Romano se chocam o tempo todo, né? É um confronto de imagens, de símbolos. Então, um tem 7 estrelas no trono, e o outro tem todas as estrelas e os planetas nas suas mãos. Então, é muito diferente isso. Então, eu diria assim, não sejam pessimistas, porque, como cristãos, nós temos essa marca histórica do túmulo vazio. Cristo venceu a morte. Mas também não sejam otimistas e ingênuos, porque a realidade é uma realidade em confronto, é uma realidade de queda. Mas a gente tem esperança, porque a história está na mão do Senhor, que está no centro. Em Apocalipse 4 diz assim, João, vem aqui, olha, venha ver aqui a história. E eu fui e encontrei um trono, e eu descobri que esse trono não estava vazio, que esse trono estava ocupado, e ele tinha um livro na mão, e ele era o único digno de abrir esse livro. Então o João chorava. Ele diz, não chora, João, ele venceu, ele é digno de abrir os livros. Então, ele abriu o livro. Então, a nossa realidade não é tudo aquilo que a gente vê. A realidade é o Apocalipse, está para além daquilo que a gente vê. Então, é muito lindo poder viver na história nesse momento, sabendo que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Essa é a nossa realidade. E a gente vive nessa tensão, em obediência, sabendo que qualquer coisa que nos acontecer, o que nos espera é mais Cristo. Então está ótimo. Está ótimo nesse sentido, né? E uma vez que a gente tem essa perspectiva histórica, a forma de a gente agir na história é como o Cordeiro agiu, é servindo, é sendo solidário, é sendo empático, é sendo atencioso com aqueles que ainda não descobriram essa realidade e que vivem as consequências de um mundo caído na sua plenitude, né? Então, solidariedade e empatia é o nosso jeito de servir no mundo de hoje, né? Amém. Amém. Tá bom? Zé, antes de você orar, primeiro eu quero agradecer. E eu queria fazer um convite. Só para você pensar, não vai precisar dar resposta. As lives hoje tem aí embaixo, não sei se aparece para você, tem uma interrogação que permite as pessoas fazerem uma pergunta, aparece aqui na tela e você pode responder. Eu queria lançar um desafio, eu tenho certeza que todos que estão ouvindo, tenta fazer, sei lá, cada 10 dias ou uma vez por semana, uma live onde você responde perguntas. Aí você não só abençoa o pessoal do seminário, não só da sua igreja, mas você é um dos poucos, assim, que é uma alegria, um banquete, poder estar conversando com você. Eu não vou falar que a gente precisa, porque a única coisa que a gente precisa é de Deus e da Bíblia, mas seria muito bom nesse tempo de crise poder ter você de vez em quando online,
batendo um papo aí com a gente do outro lado e a gente fazendo algumas perguntas sinceras. Você pode escolher as perguntas que você quer responder, porque essa interrogação permite. Depois eu até te mando um tutorial, mas, mas, mas assim, como você está 20 horas, 19 horas trabalhando, tira meia horinha para estar com a gente online. Seria muito bom, Ziel. E você é um dos poucos que é crítico com a internet, mas está na internet. Eu lembro uma vez que você falava que você gastava 1 hora respondendo, eu acho que era na época do Orkut ou Facebook, sei lá qual que era, mas que você gastava um tempo porque você estava ainda no relacionamento de gente distante. Então, eu quero fazer esse convite, você precisa responder, mas seria muito gostoso poder, de vez em quando, ver que você está online. E depois eu tenho um aplicativo aqui que baixa, que eu faço isso com todas as nossas lives. Eu baixo e depois eu deixo disponível no YouTube para quem está vendo depois, poder ter um pouco de legal. Tá bom? Eu estou vendo aqui, que tem umas perguntas embaixo aqui, mas eu não enxergo a letra, que é muito pequenininha, então eu não consigo ler. Então, depois, com calma, eu vou tentar ver e tentar responder as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não vou pôr do partido político, manda tirar o pé, que já tô. Aqui, ó. Vou pôr aqui essa pergunta. Tá vendo que aparece? Eu escolhi, manda tirar o pé, que eu já tô chorando por aqui. Entendeu? Graças a Deus. Mas assim. Chora mesmo. Mas é mais ou menos assim. Você clica, escolhe a pergunta e deixa a pergunta no canto de baixo e vai respondendo, conversando. Daqui a pouco você clica de novo, escolhe outra, dispensa as que são legal. Porque tem pergunta que está querendo expor a gente. Eu dispenso essas, mas tem outras que são boas, que são legítimas. Você ora pela gente? Eu oro, sim. Acho que uma das coisas que eu preciso reconsiderar realmente é a questão desse espaço público, né? De usar esse meio, né? Eu estava pensando mais em me dedicar a ficar mais recluso na sala de aula e na igreja, talvez nos textos escrever, mas quem sabe eu me converto a essa linguagem virtual e descubro um jeito de falar bobagem com vocês aqui. E você que está nos ouvindo, manda uns direct aí para ele, para mostrar que você também concorda com isso. Você, por pouco me persuades. Amando mais esse mundo, eu... Tá bom. Deixa eu orar com vocês, então. Isso, amém. Oro, sim. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor e que anda conosco até no vale da sombra da morte. Tem sido difícil não ser impactado por esses números diários de tantas mortes físicas, sem falar nas mortes relacionais, nas mortes espirituais que esse momento tem trazido. Eu peço que, de uma maneira renovada, o teu Espírito possa visitar o teu povo com esperança, que esses rios de água viva que fluem em nós possam fluir de forma abundante, de maneira que a tua igreja possa, a começar em cada um de nós, ser a fonte dessa esperança que o mundo precisa nesse momento. Eu peço ao Senhor que abençoe todos aqueles que nos ouvem e que irão nos ouvir, que abençoe suas famílias, que abençoe aqueles que estão com o coração quebrantado, os assustados, os em dúvidas, os que estão recebendo más notícias de desemprego, os que estão preocupados pelo sustento, pelo pão diário. Senhor, só o Senhor mesmo pode responder de maneira satisfatória o anseio de cada um desses corações. A gente agradece ao Senhor pela promessa de que o Senhor responde àqueles que te buscam. E eu peço ao Senhor que, de maneira muito especial, o Senhor visite o teu povo nesses dias, para que a gente possa ser, no mundo que nós somos chamados a ser, esse recurso de esperança, essa reserva de esperança necessária para tempos assim. Muito obrigado por essa manhã, pela vida do Marquinhos, da sua família, dos seus filhos, seus pais tão queridos. Que o Senhor abençoe
Também lá o Gustavo, o Paulo lá na igreja, toda a turma lá da igreja, alguns amigos que eu tenho ali, Tadashi, Claudinha e outros tantos. Que o Senhor abençoe a igreja, que a igreja possa continuar sendo essa fonte de esperança, essa gramática do reino no meio dessa gramática de morte na qual nós estamos vivendo. A gente confia no Senhor, a gente sabe que o Senhor não falha, não vai falhar. Ajuda a gente a atravessar essa turbulência, agarrado nas tuas mãos, abençoado por ela e animados por ela, protegidos por ela. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Amém. Amém.